outra estrutura que a gente vai usar bastante na programação é a estrutura do switch case, tá? O switch case, ele serve normalmente para a gente trabalhar quando a gente tem várias comparações ou quando a gente pode ter vários casos e situações. Aqui, basicamente, o switch, né, ele é uma chave, ou seja, ele é levado em conta como algo que vai conectar e dar várias opções. E o case é o caso, no caso, né? A palavra caso. O que a gente tem aqui é a sintaxe. A gente vai colocar a palavra switch, que também é uma palavra reservada. Entre parênteses, a gente vai colocar uma variável ou uma expressão. Então, a gente inicia com chaves o bloco de código do switch case. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever case, vai colocar o valor do primeiro caso, 2 pontos, e o código em seguida. A gente, nesse caso, não vai usar um bloco de código com chaves, tá certo? E aí a gente vai passando, caso 2, caso 3, quantos casos forem necessários. E caso também seja necessário que você obrigue a execução de um comando, a gente tem o default. No caso, você não vai escrever caso, mas você vai escrever default, 2 pontos, e basicamente, se não cair em nenhum caso, vai cair nele. Isso aqui é uma execução em cascata, ou seja, se cair no caso 1, ele vai executar todos os casos em diante, inclusive o default, tá? E aí fica tranquilo, tá? Nossa, mas que palavra é essa? Default é padrão e a gente vai trabalhar ela aqui no código, você vai ver ela, tá? E aqui a gente tem também um comando break. Por quê? Às vezes você quer, por exemplo, fazer como um if else, né? E você não quer executar os casos seguintes. Então, caiu no caso 1, eu não quero que caia no 2, eu vou fazer o caso 1, executar o código e por último eu coloco esse comando break, ponto e vírgula. O que isso vai fazer? Ele sai da estrutura atual, ok? Isso vai ser muito útil também nas estruturas de repetição, que a gente vai ver na próxima aula, as primeiras delas, onde ao executar o break, então essa estrutura ela vai ser encerrada, tá? Então você só executa aquele caso que você precisa. Vamos aí para a nossa IDE para trabalhar isso dentro do nosso código. Bom, vamos aprender aqui então um pouquinho sobre o switch case, né? Essa estrutura de decisão também, de uma maneira mais prática, né? Dentro do nosso código. Aqui eu estou criando uma variável do tipo inteiro, né? Que vai receber o valor de 1. E eu vou então iniciar o nosso switch case, ok? Temos aqui a palavra reservada switch. Vamos abrir e fechar um bloco de código e testar e colocar aqui como parâmetro a nossa variável A. Então vamos escrever aqui case e o valor que a gente quer, 2 pontos, case 2, por exemplo, vai ser o valor 2, eu quero que aconteça com o valor 2. Vamos escrever aqui printf e vamos colocar aqui, _n, A igual a 1. Ah, mas você reclama tanto que a gente utiliza o igual. Nesse caso, a gente está mostrando a informação para o usuário. Então, tudo bem a gente não usar a notação de programação tranquila, ok? E o default também, né? Vamos colocar aqui, tirar esse case. A é igual, a gente põe 1% D. E aqui a gente vai fazer botar a variável A, certo? Então, aqui, o caso 2, A igual a 2. O caso 3, A vai ser igual a 3, 4 e 5, ok? Então, vamos botar aqui 3, 4 e 5. Então, vamos rodar o nosso código para ver o que acontece, certo? Olha só que interessante. Imprimiu 1, 2, 3, 4, 5 e depois 1. Por quê? Porque o A ele é igual a 1. E aí ele começa a trabalhar com tudo em cascata, certo? Por último, vai o caso default. Se eu botasse o A, então, como igual a 2, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a executar a partir do segundo caso. Se eu botar o A como 3, então ele vai executar a partir do terceiro caso. Botar ele como 5, a partir do caso com 5. Claro, eu não preciso botar o caso 4, tá? Eu posso botar esse aqui como caso 120. Vamos rodar para ver o que acontece. Olha só. Ele passa a rodar só onde o caso é verdadeiro. Perceba que não precisa ter uma ordem de grandeza, tá? Só precisa ser igual ao caso. E também, vamos voltar aqui para 4, só para garantir, o caso default, onde ele entra caso nenhum dos outros
tenha sido verdadeiro, ou sempre no caso desse tipo de estrutura que a gente está usando. Vamos botar o 7, ele não é igual a nenhum dos casos anteriores, se a gente rodar, igual a 7, certo? Mas claro, você pode não querer que execute tantas coisas, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a cláusula break, ou seja, toda vez que a gente lê esse comando, você vê, não tem parâmetro, não tem nada, basicamente o que a gente está dizendo é, sai dessa estrutura. E aí então, a gente pode fazer o seguinte, A igual a 1, se a gente rodar, só vai imprimir A igual a 1. A gente não vai precisar ver todos os outros casos sendo impressos, por exemplo, A igual a 2. E aí a gente roda também. Claro, você pode também não colocar isso em todos os casos por algum motivo. Isso aqui é bem customizável, tá? Vamos botar um A igual a 1, você vai ver que ele vai imprimir o primeiro e o segundo caso, que não teve nenhum break antes. E por aí vai, tá? Tá vendo que o default também não é executado. Então vamos colocar aqui o A igual a 10. Não tem nenhum caso assim. Rodou, a gente roda o caso default. Não tem assim como a gente pensar em muitas coisas, né? Talvez alguns exemplos. Montar um sanduíche, então a gente vai ter o default que vai rodar um pão, que é o básico que tem que ter no sanduíche, né? E cada caso sem break é um ingrediente de acordo com o que a pessoa pede. E aí, quanto maior ou menor o número, mais ingredientes vão sendo colocados. Esse é um exemplo muito comum que você vai ver nas aulas, só que eu não acho tanto intuitivo, tá? Ou então a gente pode passar por tantos processos ou tantos adereços de um produto. Um caso muito interessante, que é o que a gente vai até usar em um exercício mais para frente, é fazer um programa em que você tenha várias funções no menu e dependendo do que você digitou, ele vai executar uma função dentro desses cases e a gente tem uma maior interatividade e um programa só pode fazer várias coisas. Mas é isso. Vamos continuar aqui então para a nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais.